Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo e o convidado é o Felipe Folgose. Ele é ator, ele é super conhecido, é claro que todo mundo já conhece ele, mas ele é cristão e ele tem um testemunho incrível que eu já assisti, mas hoje o vídeo não estará voltado para o testemunho dele, mas o link do testemunho dele eu vou deixar fixado na descrição desse vídeo, nos comentários também. E Felipe, fica à vontade, bem-vindo ao quadro Cartas Vivas. Obrigado, muito obrigado. Você é da igreja Monte Sião, né? Sim, eu sou membro da Monte Sião. E é uma igreja que acredita no sobrenatural, que acredita no mover do Espírito Santo. Ela é avivada, né? Bem Vamos avivada. dizer assim. E foi de onde surgiu o Dunamis? Exato, o Dunamis é um movimento interdenominacional que, né, surgiu dentro da Monte Sião, é separado, né? A Monte Sião é uma coisa, o Dunamis é outra, mas a liderança toda é da Monte Sião. É que é isso, é para exatamente ser um movimento, principalmente para os universitários, né, para os jovens, mas atua muito dentro de várias universidades e eles mesmos fazem essa distinção para poder ser interdenominacional, né? Então, não necessariamente, né, que inclusive quando tem os eventos do Dunamis, né, é uma coisa que é aberta para todas as igrejas, né? Vale a pena, é muito bacana. Eu tenho sonho de conhecer, mas um dia eu vou. E assim, você já teve alguma experiência com Deus, sobrenatural, algo que te marcou assim? Várias vezes, né? Várias vezes. Alguma assim, tipo, bem específica? Olha, teve uma vez que eu quase fui atropelado por um ônibus. Eu tava... Há muitos anos atrás, eu me converti com 15 anos, eu acho que eu devia ter uns 16 ou 17, pouco depois da minha conversão. Aqui em São Paulo tem uma avenida larga que chama Brigadeiro Luiz Antônio, né? E eu tava atravessando e meio, né, avoado, não percebi, quando eu olhei para outro lado, tinha um ônibus assim, tipo, na minha cara, assim, né? E eu lembro que eu tava mais ou menos no meio da avenida e eu meio que fui ejetado, assim, da rua, e eu fui parar na calçada, quase que, assim, caindo, foi meio que um salto, assim. E eu meio que senti como se eu tivesse sido empurrado, assim, sabe? Alguém te empurrou. Uma sensação que eu tive foi exatamente essa, assim. Claro que a adrenalina ficou, né? Mas foi isso, assim, foi uma... eu falei, bom, acho que um anjo me salvou aqui, né? Porque literalmente o ônibus estava em cima de mim. Teve uma outra vez que eu fui fazer uma trilha, né, com um grupo de amigos e tal. Tinham várias meninas, e até por eu ter sido escoteiro, eu gosto de trilha e tal, eu fui meio que liderando. Então a gente tinha uma cachoeira, a gente subiu pelo lado da cachoeira, a gente, né, lá em cima a gente andou bastante. Na hora de voltar, tinha muito mato e tal, então eu fui meio pelo meio do rio para ser um caminho mais fácil, e fui na frente, né, meio que mostrando para as meninas aonde pisar e tudo. E numa dessa, a água me levou e eu caí de, assim, eu acho que devia ser uns 4 ou 5 metros, assim, se não for mais, assim, eu não lembro exatamente, mas era bem alto. E também, assim, não quebrei nenhum osso, fiquei só com alguns arranhões, assim, mas era uma coisa que poderia ter sido muito séria, assim. Então Deus sempre te guardou, né? Sempre me guardou em várias situações, assim, teve uma vez interessante que eu tava na Fazenda, naquele programa lá, né, da Record, e teve um jogo, né, lá, uma competição, que tinha um carro que estava sendo, né, disputado, e você tinha assim um painel com 10 chaves, né, 5 chaves em cima e 5 chaves embaixo, e você tinha que escolher, né, a chave. Quem escolhesse a chave certa levava o carro. Eu lembro que, enfim, primeiro você tinha um sorteio, uma caixinha para ver qual que era a ordem das pessoas que iam escolher, né? Eu coloquei a mão e já tirei o primeiro número, né? Aí nisso, eu nunca contei isso publicamente, é muito exclusividade. Exclusivo. Eu lembro que quando eu olhei
pro negócio da chave, né? Eram essas 5 chaves. Eu literalmente vi a chave brilhando, uma última chave brilhando. Era a 10ª chave, se eu não me engano, né? Isso nunca aconteceu comigo, assim. Eu meio que eu vi, sabe, sério, iluminar um negócio assim. E eu fui lá, eu peguei a chave, né? E dito e feito, liguei o carro, ligou, eu ganhei. Mas eu fiquei muito impressionado, assim. Mais com a chave brilhando do que ganhar o carro. Total, né? Não, por ter essa, sabe? Porque realmente pra mim foi... Não, eu tenho certeza que foi sobrenatural. Foi Deus. Deus quis te presentear ali. Sim. Quis te honrar. Foi uma coisa muito, muito especial, porque a gente ouve muito, né, essa questão do sobrenatural. Enfim, eu já presenciei curas, né? Você tem muita história, né? De gente que realmente vê. E muitas vezes você fala assim, poxa, né? Quando que eu vou experimentar, né? Alguma coisa assim, né? Quando que eu vou... Já aconteceu várias vezes assim, de eu acordar, tá sonhando e sonhar tanto com alguma coisa assim, de eu acordar chorando no sentido da presença de Deus, né? De começar no sonho e tanto quanto de guerra espiritual, assim, né? De sonhar com uma coisa, de começar a repreender no sonho e acordar, né, gritando e repreendendo, assim. Então, com um sonho já algumas vezes, mas assim, esse tipo de coisa, né, de visão, isso para mim nunca tinha acontecido, assim, né? Então... E a sua visão foi, tipo, não foi nenhuma visão de mente, assim, foi com os olhos abertos mesmo. Foi literalmente, você viu a chave brilhando. Eu vi a chave brilhando, Isso foi uma visão mesmo. Foi muito louco, E você já, tipo... você já teve algum momento com Deus de ouvir Deus falar com você? Eu já ouvi. Eu tive uma vez assim. Eu tava em Jerusalém, no último dia que eu estava em Jerusalém, que já foi uma viagem também marcada por vários pequenos milagres. É um lugar assim. Diferente, né? Eu acredito muito que quando especial, você pisa assim. lá, a atmosfera é outra. Com certeza. Inclusive tem uma história que eles dizem que chama Síndrome de Jerusalém, que né, isso é meio que conhecido, que é comum muitas pessoas irem para lá e terem ou não quererem mudar para lá ou terem encontros radicais, assim. Tem... O que você sentiu de diferente lá? Não, é palpável, assim, você sente, né, a presença de Deus assim, constante. Mas no último dia eu já tinha, né, feito vários passeios e tal, e no último dia foi um dia que eu fui na igreja do Santo Sepulcro, né? Existem 2 igrejas, 2 locais, né? Um que é a tradição católica, é onde mesmo a ortodoxa grega fica numa igreja, e tem um outro lugar que é geralmente onde os protestantes vão, que é em outro lugar, né? Mas de qualquer forma eu fui eu não ia, até porque tem muitos lugares, tem muitas igrejas, principalmente católicas, né, que, como eu falei, junta, né, sem nada, eu era católico, eu me converti, mas enfim, por exemplo, em Nazaré, em Belém, todos os lugares que historicamente seriam, né, importantes, como do nascimento de Jesus, ou a Igreja da Anunciação, né, que viraram igrejas catedrais, né? Como assim? Tipo, a não, igreja primitiva? Não, eram locais históricos que naquele local a Igreja Católica acabou construindo uma baita de uma catedral, entendeu? Onde, por exemplo, era uma caverna, entendeu? Acabou incorporando uma igreja grande em volta. E muitas vezes o lugar fica muito turístico, né? Então... Aí perde aquela reverência. Em alguns desses lugares eu ia até porque, não, tô aqui, eu vou conhecer, mas já tinha uma coisa um pouco de idolatria, né? Enfim... Então, né, eu nem ia nessa igreja do Santo Sepulcro, né? Que é onde... diz uma das tradições, né? Porque isso também é engraçado lá, né? Tem alguns lugares que tem 2 ou 3 lugares da mesma história, assim, fala assim, né?
Por exemplo, o Rio Jordão tem 2 lugares onde geralmente as pessoas vão se batizar, 2 lugares diferentes. Você se batizou? Eu já tinha sido batizado, né? Tem gente, né? Quer dizer, né? É óbvio que aquilo foi um ato simbólico. Mas se eu fosse pra lá, ia fazer a mesma coisa. Enfim. Então, tem aquele e tem um outro, por exemplo, né? Então, mas nessa igreja, né, do Santo Sepulcro, eu falei, bom, eu tô aqui, eu vou, né? Eu vou conhecer. E com certeza tem, né? Tem uma coisa interessante, que tem uma pedra, né? Que era onde exatamente eles diziam que lá era o Gólgota, né? E ela é coberta por vidros, assim, isso obviamente você não pode tocar e tal, mas uma outra parte da igreja tem como se fosse um cubo de madeira, e onde no meio, né, tem ali onde seria a sepultura onde Jesus, né, o corpo de Jesus foi sepultado. E uma coisa interessante, que quando eu estava lá, na maioria dos passeios, eu fazia muito passeio assim, cada dia eu contratava, né, um passeio, então eram guias diferentes, mas geralmente em todos os passeios que a gente chegava nesses lugares bem turísticos, os vários guias, os diversos guias falavam assim, poxa, que sorte, a gente não está pegando fila, né? Que a gente não está pegando fila, então, né? Já era um zelo de Deus também. E nesse dia, assim, o pessoal falou, não, olha, aqui geralmente a fila são horas de fila, assim, aquelas filas de você ficar 2, 3 horas na fila, que era para visitar esse lugar dentro da igreja do Santo Sepulcro, onde estava, né, realmente o sepulcro, né? E daí eu falei, bom, então eu vou ficar aqui na fila, era tipo 15 minutos, assim, tinha umas senhorinhas russas na minha frente, né? E tal, né? Tinha um casal russo, tinha muito russo, né? Nessa época que eu fui, da tradição ortodoxa, né, cristãos ortodoxos, enfim, tinha um casal também russo, jovenzinho na minha frente. E daí quando você primeiro entrava nessa parte, né, de madeira, bem antiga e tal, e depois você entrava como se fosse um mausoléuzinho, né, bem apertadinho. Então entrou esse casalzinho e eu, né, e daí tudo de mármore e tal, e daí tinha essa parte onde enfim, eles... O que você sentiu? Então, eu estava um pouco resistente, né? Porque eu estava nessa coisa... Você ainda não tinha voltado para Jesus nesse tempo? Tinha. Já tinha? Tinha. Não, resistente pelo lugar, assim, sabe? Não estava à vontade, né? Não, é pela coisa que eu falo assim, eu não sei se esse lugar realmente é o túmulo, né, de Jesus, e se tem toda essa parafernália em volta, entendeu? Enfim, aí... Eles se ajoelharam, né, e... Se derramaram. Uma reverência e tal, e daí eles saíram, e nisso eu resolvi me ajoelhar, né, também, orei ali, porque eu não gosto nada dessa coisa que eles chamam de ponto de contato, né, assim, de nada, eu não preciso de nada material, assim, para representar... Deus é vivo. Enfim, exato. Agora o interessante foi isso, que assim, eu tava assim, super tranquilo, normal. Eu dei um passo para fora, quando eu saí, dei um passo para fora, eu não sei, foi uma visitação, assim, que eu senti, eu comecei a chorar na hora, assim, sabe, deu um clique dentro de mim que eu comecei a chorar copiosamente, assim. Eu acredito. E aí eu tive que procurar um banheiro para me esconder, porque, sério mesmo. Deus faz a gente passar cada vergonha. Eu fiquei lá sozinho no banheiro, fiquei uns 5 minutos assim, chorando e sentindo a presença de Deus. E não conseguia parar. Não conseguia parar porque era isso, assim, sabe? Pra mim ficou... Ele tá vivo, assim, sabe? Sim. O corpo não... foi muito... Aquilo que você lê... Porque eu creio que esse ambiente ele é um pouco melancólico, assim, né? Acho que as pessoas ficam até um pouco deprimidas. Não, mas pra mim era mais a questão... Não, mas pra quem não conhece o Deus vivo. Eu acho que talvez tenha uma coisa de religiosidade, né? Muita religiosidade, mas para mim era, não só lá, em vários lugares, o que era muito interessante era essa coisa de você ver em loco lugares que você leu muito, né? Então, né, vários lugares Mar da Galileia, quer dizer, muitos lugares que você lê, a tua vida inteira você leu e você lê vê bastante, pelo jeito, né? Sim. E você vê o lugar ali, né, na tua frente, né? Você vê então ele te traz uma concretude, assim, sabe? Fica muito real, assim, sabe? Você fala, cara, aqui, né, aqui Jesus andou aqui, né? Os milagres aconteceram aqui, você vê na tua frente.
E principalmente, né, nesse dia, realmente foi uma coisa sobrenatural, assim, porque foi um segundo, assim, sabe, que eu senti como se o Espírito Santo fizesse assim, pum, assim, sabe? eu tava normal, assim, não tava emocionado. Caiu sobre mim, assim, e eu senti, sabe, e Deus... você não estava buscando, né? Não, foi algo assim, não, de repente. Eu senti a presença de Deus, assim, eu senti uma das, assim, eu senti, e até hoje eu lembro, assim, da sensação, sabe, de Deus comigo, assim, sabe, falando meio que, sabe, eu tô vivo, realmente foi muito forte, assim, foi uma das experiências. Eu tava sozinho, né, essa viagem eu fiz sozinho, então foi uma coisa muito impactante, assim, pra mim, esse momento específico, assim, sabe? Uhum. E, tipo assim, observando tudo que você falou, você já viajou em muitos lugares. Sim. Você sentiu alguma diferença, assim, entre os cristãos do Brasil e os cristãos de outros países? Você acredita que realmente os brasileiros são mais avivados? Olha, eu acho assim, Deus se move, né? Eu fiz uma viagem para o leste europeu que eu tentei ir em igrejas em todos os países, né? Então eu estava em Berlim, eu fui num culto. Era um propósito? Era, eu fui assim, eu tentava todo domingo ir num culto no país que eu tivesse, né? Uhum. Então, esse aventureiro. Mas foi muito interessante. E conseguiu? Assim, consegui. Eu fui. Então, primeiro que eu fui foi em Berlim, na Alemanha, né? Eu fui era uma em inglês, né? Uma congregação muito de pessoas do mundo inteiro, uhum, e tal. E foi numa igreja muito no esquema, vamos dizer assim, das igrejas americanas e mesmo das nossas, né, da igreja aqui no Brasil, assim, uhum, bem avivada, moderna e tal. Depois eu fui na Ucrânia, eu fui em uma cidadezinha chamada Lviv, que não é a capital Kiev, né, mas essa é uma cidadezinha turística muito bacana, e daí já era uma igrejinha bem mais simples, assim, né, mas foi também muito interessante. Então, eu tinha ouvido dizer que estava tendo um avivamento grande na Ucrânia, né? Inclusive que tinha aberto o Hillsong em Kiev e tudo, e eu cheguei a procurar para tentar ir na Hillsong de lá, não, né? Pela internet não consegui, mas enfim, depois eu fui também em Budapeste, numa igreja, então foi interessante ver que, assim, da mesma forma que aqui no Brasil a gente tem igrejas que são mais avivadas e menos avivadas, né? A gente ainda tem igrejas tradicionais, uhum, aqui ainda tem igrejas que não, né, acham que o Espírito Santo era uma coisa para a igreja primitiva, né? E que, enfim, também tem, né, em outros países, assim, mas o que eu tenho visto, assim, da mesma forma que a perseguição tem crescido, né? Em vários países, né? Quem acompanha sabe que na China, na Índia e, bom, além dos países tradicionalmente, né, já no Irã, né, os países árabes, agora muitos países na África, mas ao mesmo tempo a igreja tem crescido cada vez mais, né? Assim, tem cada vez mais missionários, então... Você acredita que o arrebatamento está próximo? Olha, eu acho que eu fico muito ligado em Israel. Eu, uhum, acho que Israel é um relógio profético, sim, assim, né? Escatológico, vamos dizer assim. Então, ano passado completaram 70 anos da volta do Estado de Israel, né? Então, a volta do Estado de Israel em 48 já marcou uma profecia, né? Que a nação voltaria a existir em um dia, né? Então, literalmente em um dia Israel voltou a existir. E eu acho que não é por acaso. Nada é por acaso. Ano passado, né, o Trump reconheceu Jerusalém como a capital, né, de Israel, e isso também já indica a questão do terceiro templo, né? Você já tem uma série de movimentos para a construção do terceiro templo. Então, assim, eu não sei se vai ser na nossa geração, mas eu acho que está muito próximo. Se não é na nossa geração, é na próxima, assim, porque
os sinais, né? Tem muitos sinais, assim, Sim. tem muitas profecias se concretizando, né? Então a gente vê essa questão tanto da tecnologia, né, que Daniel falava, nos últimos, né, tempos o conhecimento se multiplicaria, né? Então a gente vê, inclusive com a coisa do Bitcoin. Hoje em dia, antigamente, quando eu me converti, você fala, poxa, como que ninguém vai poder comprar ou vender, né? Hoje em dia você já sabe, Sim. porque, né, daqui a pouco o dinheiro, né, papel físico não vai mais existir. Então, se você... Já está tudo caminhando para isso. Exato, não está muito avançado, né? Inclusive já tem países que estão praticamente abolindo, né, o papel. Então, Já tem? Tem a Estônia, bom, a China tem um controle social muito grande, mas a Estônia, nos países ocidentais, é o primeiro país que já tem eles têm um sistema único de... Você não tem mais RG, SIC, carteira de motorista, nada, é um documento único que ele é digital, né? Então... Seria, tipo, parecido com o chip? Sim, as pessoas ainda não estão sendo chipadas, mas é um passo, né? Por exemplo, já tem companhias nos Estados Unidos que já estão pedindo que os funcionários sejam chipados, né? Você tem sindicatos na Inglaterra que já estão pedindo que quem faz parte também seja chipado, né? Então, eles vão implementando, né, aos poucos, assim, para a sociedade, né, não ir reparando muito. E quando você vê, por exemplo, biometria já é uma coisa que não tem. Você vai tirar um passaporte, você vai, né, abrir uma conta, tudo é biometria. Então, essas coisas vão sendo implementadas aos poucos. E hoje em dia ninguém mais chama pelo nome, tudo é CPF, né? Então, e é uma coisa que daqui a pouco também não vai mais existir, né? Assim, vai ser... A tendência é isso, é unificar nessa marca aí. Você acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação? Não, enfim, você tem algumas... Existem 3 visões, existem aqueles... Os pré... exato, eu sou pré, né? Você é pré? Eu também sou pré. Dispensionalista, né? Quem é Deus pra você? Deus é tudo, né? Deus é a existência, né? Não tem como você... Na verdade, eu acho, o natural é você estar, né, nele, né? No relacionamento com ele. O que deveria ser o natural da vida de todo mundo é viver, né, não só num relacionamento com Deus, mas dentro do reino, né? Viver no reino, né? Era o que era o Éden, né? Era assim, era na presença constante, né? Sim, né? Esse reino nunca deixou de existir, né? E, enfim, Jesus ele religou, ele restaurou essa possibilidade de que nós, né, pudéssemos ser cidadãos do reino novamente, filhos, né, de Deus e reconciliados, né, com Deus. Mas além, né, e ao mesmo tempo é muito, né, Deus, ele habita dentro de nós, né? Você tá mais ou menos um peixe que no mar que está aqui, né? Que o Deus é como se fosse a água que permeia tudo, né? E ao mesmo tempo está dentro, né? Tudo. Então, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Exato. Só para finalizar, eu observei um testemunho que você falou que você ficou 10 anos longe da presença de Deus e você foi para outra religião. Não foi uma religião. No começo eu disse que eu tinha virado ateu, né? Eu quis desconstruir a minha fé racionalmente. Mas assim, por que você decidiu virar ateu? Porque... Você não conhecia o Deus vivo, então, no início da sua conversão? Conhecia. Eu acho que eu não acredito que se perde conversão, porque se o Espírito Santo habita em você, você está selado, e senão o Espírito se perderia junto com você. Não, você é um momento de rebeldia, é igual ao filho pródigo, você não deixa de ser filho, né? Mas você tá num momento de rebeldia, Deus permite, né? Mas chegou no momento, ele falou, não, agora vou te trazer de volta. Deus permitiu que eu na minha rebeldia, eu achei Foram 10 anos? Foram 10 anos. 10 anos. Como que você conseguiu? Enfim, é isso. Eu acho que a gente, longe de Deus, o nosso entendimento, ele fica embutido, né? Sim.
você... Fica cego de novo. É isso, uma raiz de amargura que, né, por isso que a palavra diz, aquele que está em pé, cuidado para que não caia, né, porque isso é passível de acontecer, né, antes de eu me desviar, eu julgava muito quem falava, imagina, se desviou. Eu vi que você falou isso. E eu não... Hoje em dia eu tenho uma outra visão, eu acho que você empatia, tem que... né? Exato, você tem que ir ao contrário, você tem que orar, você tem que se aproximar, né, e mostrar o amor, porque na verdade o que constrange, né, o que transforma é o amor, né, é o amor de Deus manifestado através das nossas vidas, né, e isso, quando a pessoa sente, né, realmente um amor assim, sem julgamento, toca, né, porque o amor quebranta, né, então, mas enfim, é como, né, você falou, meu testemunho tá aí, senão é longo, né? Mas não foi então uma religião específica. Mas você hoje voltou ao primeiro amor? Sim, Deus é possível restaurou. Voltar ao primeiro amor depois de 10 anos? Com certeza, porque, olha, vou te falar, tem gente que pode até estar frio na igreja. A pessoa não, eu não me desviei, mas tá na igreja e tá frio. Então, qual que é a diferença, né? Ou tá morno, né? Deus fala, né? O morno eu vomitarei, né? Ou você tá quente ou você tá frio. Então, tem gente que isso muitas vezes acontece quando você tem muito tempo de cristianismo, né? Isso é uma coisa comum, né? Assim, infelizmente, mas da pessoa ter momentos de dúvida, acontece, né? Momentos de... então, assim, amém, né? Se a pessoa não chega a se afastar, mas muitas vezes você tem que estar, né? Sempre buscando, né? Diariamente Deus, exatamente para o relacionamento não esfriar, não cair, né, na rotina, vamos dizer assim. É um relacionamento, né? Sim. Não ficar aquela coisa morna, né? E você começar a ter ou ficar triste com Deus, ou ressentido com Deus, né? Ou magoado, Deus não fez desse jeito, né? É uma coisa que eu queria de um jeito. E crer, né? Saber que Deus é soberano, que a vontade dele é boa, perfeita, agradável, que ele vai... amadurece na fé também, né? Exato, né? Eu acho que... Antes eu via como menino, mas hoje eu vejo como homem. Exato, eu acho que... Eu já tenho... Se eu contar esses 10 anos, mas é quase 30 anos, né? Assim... de conversão, e eu vejo muita gente que se converte e está num gás, amém, né? Eu falo glória a Deus, mas às vezes eu vejo que tem gente que nesse amor, como eu falei, como eu, né, quando era mais jovem, julgava, porque eu era meio que um orgulho espiritual, né? Orgulho de santidade. Eu falo assim, bom, tomara que a pessoa não passe por esse momento, né? Mas às vezes é até necessário passar. Eu acho que pra gente ter a gente entender que até a nossa santidade, até a nossa salvação não depende de nós, né? Não é pelo nosso esforço, é pela graça de Deus, né? Amém. Porque não é, eu sou muito, tem, né? Às vezes muito cristão que começa, olha como eu ajudo Deus, olha como, né, eu sou santo, e aí começa a crescer, é perigoso, né? Porque, né, o orgulho é o pecado que procede à queda, e que Deus resiste, né? Ele gosta do humilde, e que é esse o pecado que levou Lúcifer a cair, né? Então é muito sutil, e se a gente, né, deixa, o coração começa, né? Em Provérbios fala que o louvor dos homens ele prova o coração dos homens, né? Então também muitas vezes é isso, né? O que Jesus falava para os fariseus também, né? Essa coisa muito aparente, você fazer para os outros, né? E não fazer, né? Onde está o teu coração, né? Porque o que a mão direita faça, o que a esquerda não saiba, né? Você tem que fazer para Deus, né? Enfim. E sempre na linha, né, da humildade, né? E a gente saber que a gente é humano, a nossa carne vai tender na dependência de Deus, né? Viver pela graça mesmo. Porque a nossa carne, ela vai tender a isso, ao orgulho, ela vai tender à arrogância, ela vai tender... Tem que matar todo dia. Ela tem que morrer todo dia, não é uma vez, é todo dia. Então, né, eu queria convidar o pessoal a conhecer meu canal, né? Que eu também tenho um canal no YouTube. Eu assisto, sou seguidora dele. Obrigado. Se puder colocar no link. E eu também queria convidar vocês a conhecer os quadrinhos que eu faço, que são obras para o público secular, mas com uma moral cristã, uma mensagem cristã.
exatamente buscando aquele público que não leria alguma coisa que fosse obviamente cristã, né, que tem uma resistência. Então, através desse material, muita gente tem... eu recebo, né, quase que diariamente gente que fala, olha, eu chorei, Deus falou comigo. Então, é uma ferramenta que Deus me deu para falar com esse público, assim, né? Então, é isso, tem drogas, política, tem sociedades secretas, ciência, teoria da conspiração, tem aqui bastante sangue, aventura, como vencer o mal. Então, vale a pena vocês conhecerem aí, tá bom? Vou deixar, também, quem quiser, entra em contato lá pelo meu canal no Face, eu explico como você faz, eu posso enviar para você na sua casa pelo correio. Isso aí. Felipe, obrigada. Eu que agradeço. Gente, hoje nós conhecemos um pouco do Felipe, não ator, mas sim o Felipe adorador, que era o foco desse vídeo mesmo. E obrigada por ter participado do quadro Cartas Vivas. Eu que agradeço, obrigado. E é isso, gente, que esse vídeo edifique a fé de vocês. Em nome de Jesus, beijos, a paz, amo vocês, que Deus os abençoe. Amém.